Estou partindo para a Colômbia. Estou partindo para a Colômbia. Faz 23 anos que deixei meu país. Retorno para festejar com minha família os 80 anos de meu pai, para reencontrar as minhas raízes e o meu passado. Desde que me lembre de que ouço meus pais e avós contarem, sei que a Colômbia viveu uma guerra sem tréguas. Embora o desejo de paz seja de todos os colombianos, o processo para alcançá-la é algo muito complexo. A verdade na reconciliação, diário de uma viagem. Em 24 de novembro de 2016, o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, firmaram um acordo de paz para pôr fim a mais de 50 anos de uma guerra civil, com mais de 220 mil mortos e 6 milhões de refugiados. Trata-se de um caminho íngreme e difícil, o caminho da reconciliação. O anseio por justiça social me atraía desde pequena. Por este motivo, compartilhava com alguns amigos os ideais da guerrilha, até que conheci o movimento dos focolares em Bogotá e decidi dedicar toda a minha vida pela paz e pela fraternidade universal, deixando a minha pátria, família, trabalho, os meus irmãos e mãe, enquanto a minha família, como tantos outros colombianos, na década de 90, abandonou o país em busca de um futuro melhor. Durante essa viagem, quis encontrar algumas pessoas que, como eu fiz, deram uma guinada em suas vidas quando conheceram a espiritualidade da unidade. Me tocou uma paróquia onde Padre Elkin, na juventude, fez parte de um grupo guerrilheiro. Cheguei em uma paróquia que havia muita injustiça social. Dessa forma, aos poucos, fui me aliando como colaborador ao Exército de Libertação Nacional, ELN, que tinha ideais parecidos com os meus. Promover a justiça social, dar apoio aos agricultores, conquistar benefícios sociais. Com o tempo, a minha parte espiritual foi se esfriando e eu aproveitava da minha posição de sacerdote para politizar as pessoas do campo. A seguir, comecei a ver que esse grupo, roubos, incorreções, prostituição, não era absolutamente isso que eu buscava. A história de Padre Elkin é uma entre as muitas de sacerdotes e religiosos que aderiram a um ideal de justiça social, mas que depois se frustraram por causa dos métodos utilizados. Muitos são também os sacerdotes que deram a vida por denunciar os abusos contra os lavradores, como Jorge Luiz Mazo, de 33 anos, que foi assassinado enquanto navegava pelo rio Atrato em sua missão humanitária. A vida não dá trégua. A vida não dá tréguas. Esse livro conta histórias de guerrilheiros e também de paramilitares, os quais antes lutavam entre si e que depois decidiram depor as armas. Um dos pontos do acordo de paz é a participação política de ex-combatentes. Orlando, ex-guerrilheiro, trabalha agora para a reintegração dos ex-combatentes e com os trabalhadores do campo. Provou a morte e a prisão dos seus amigos e seu irmão foi morto por paramilitares. Propuseram a ele uma ação para se vingar, mas a sua decisão foi outra. Le dije que não, que isso me lo harán resolver a minha maneira. Que me deixasse resolver do meu jeito, e o meu jeito era todo interior, aprender a arte do perdão, que é muito difícil. As armas ou a guerra nunca são uma opção para transformar a vida realmente. Realmente se descobre que a estrada da transformação é outra, é poder tocar a alma humana do outro, e para fazer isso não é necessário a soberba de nenhum poder, é necessário a humildade, que é mais difícil de construir. Me dirijo hacia el sur de Colômbia. Estou viajando em direção ao sul da Colômbia, uma região em grande parte rural. Os agricultores colombianos foram as vítimas mais afetadas pelo conflito, seja por causa das expulsões de suas terras, seja pela exploração agrária para o cultivo da coca. A coca foi causa de guerras violentas e financiou os grupos armados de direita e esquerda. Essa advogada dedicou-se por anos à redistribuição de terras por parte do governo, à capacitação dos agricultores e à resolução de conflitos. Se unem uns a outros. A maioria não sabe ler. Para poder responder às perguntas, precisam reunir-se. Há outros que escutam tudo, mas não querem fazer parte do processo.
porque talvez pertenciam a grupos paramilitares ou da guerrilha e não querem deixar as lavouras ilícitas. É muito triste ver pelas ruas tantos rapacines, que são aqueles que trabalham a coca. São jovens, alguns com menos de 18 anos. Este é o futuro se não fizermos algo. É preciso demonstrar ao governo que não basta apenas fazer leis, mas que estamos trabalhando com pessoas que já sofreram muito. Nesse conflito, como disse Papa Francisco durante a sua recente viagem à Colômbia, todos são vítimas. Muitas famílias sofreram essa onda de violência. Diana, uma amiga minha, teve 2 primos assassinados por motivos políticos. No ano 2000, receberam advertências por parte dos paramilitares dizendo que para não continuar na política e abandonar a campanha eleitoral. De um dia para outro, nos disseram que eles tinham desaparecido. Não sabíamos onde estavam, mas tínhamos esperança que os libertasse. Para nossa surpresa, nos informam que foram encontrados assassinados. Foi um dom conhecer o Focolare naquela época, me ajudou a sair da minha crise. Se você começa a raciocinar, existem muitas coisas pelas quais não é possível perdoar, mas quando não se perdoa, não há paz. No hay paz. Em março de 1992, houve um atentado na frente da sede de uma organização internacional em Bogotá. Todos os dias passava ali, voltando do trabalho para casa. Salvei-me por segundos. Lembro apenas do barulho da fumaça dos vidros que caíam dos edifícios. Na época, eu trabalhava na Fiscalia Geral de la Nación, um órgão especial do governo que se ocupa dos delitos do narcotráfico e do terrorismo. Fui visitar Miguel, meu diretor daquela época, que hoje faz parte de uma comissão regional de paz. Um ponto crítico dos acordos de paz assinados é a busca da verdade para indenizar as vítimas deste conflito. Eu espero que seja realmente um exemplo de sinceridade. É o princípio da verdade que dará início à solução. Não mais uma justiça retributiva, mas de reparação. E como se repara? Através da verdade, na medida em que a reconhecemos. E isso é difícil porque há muito medo da verdade. Se sente isso. Dizem, eu prefiro ir para a prisão do que dizer a verdade, porque todos os que contribuíram para toda essa problemática não a querem, os militares muito menos. Então, estamos lutando para que se abra a estrada desse elemento fundamental, que é o de reconciliar-nos na verdade. A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da... A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. A verdade não deve, de fato, conduzir à vingança, mas sim à reconciliação e ao perdão. Queridos colombianos, não tenham medo de pedir e oferecer perdão. Não façam resistência à reconciliação. Não resistir à reconciliação. Não resistir à reconciliação, uma frase plena de significado para mim e para minha família. Juntos decidimos ir à Colômbia para festejar meu pai, com quem o relacionamento nunca foi fácil e que piorou depois da separação. É o momento de curar as feridas e superar os rancores. A reconciliação também passa através de nós.